glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém, amém. Nova criatura sou, o sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, a vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Criatura sou, o sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, meus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. 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 A lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele,
nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. Dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se comparam ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, e por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar, dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Neste lugar, oh, vem neste lugar, vem neste lugar, oh, enche a minha vida, Senhor, vem neste lugar.
que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós sabemos que o motivo de nós estarmos aqui é porque um dia o nosso Senhor, Ele morreu e Ele ressuscitou. O fato dele ter morrido nos deu o direito de salvação. O fato de ter ressuscitado nos dá o direito de nós estarmos aqui hoje para adorar o nome dele. Será que dá pra gente poder cantar um pouquinho mais a respeito disso? É só o coro, só o coro. Será que você pode declarar isso no coração dizendo assim, ó? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Quantos acreditam que Ele está vivo? Você, por acreditar que Ele está vivo, você vai profetizar sobre a vida do seu irmão. Profetizar vida nos sonhos dele, porque Ele vive. Você vai profetizar vida na família dele, porque o Senhor vive. Você vai profetizar nos sonhos dele, porque Cristo vive. É momento, igreja, de nós chamarmos à existência as coisas que não existem como já existissem, porque assim diz a palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor tem coisas para fazer na minha e na sua vida. E a minha oração, o meu desejo, eu estou tão ansioso, e o ansioso aí não é da forma ruim, é da forma boa, de ver grandes coisas na vida de pessoas, na vida das pessoas, e também na minha, claro que eu não sou tão bobo assim, que eu já estou profetizando um ano mais que abundante, começando de agora. Eu não tenho que esperar a virada do ano acontecer, para que eu já comece a profetizar aquilo que eu quero mais que abundante na minha vida. Eu queria tirar, que você pudesse ficar em pé, vamos tirar pelo menos 2 minutos do nosso tempo antes da palavra estar sendo ministrada. Nós profetizarmos. Primeiro profetizar, você vai profetizar sobre o seu irmão. Eu profetizo um ano mais que abundante na sua vida, começando do dia de hoje. Marlinda, eu profetizo um ano mais que abundante, começando de hoje. Márcio e Thaís, eu profetizo na vida de vocês, eu estou falando, e eu quero que você faça isso com fé. Eu quero que você faça isso com fé. Eu quero que você faça isso. Mariana, eu acho que você não está entendendo. Eu quero mais que abundante na sua vida para esse ano, começando de agora. E eu vou profetizar isso durante o ano, na minha e na sua vida. Sabe? Quando eu profetizo, eu já comecei a escutar coisa boa aqui, ó. Um ano mais que abundante, salvação da minha família. Olha que maravilha. Olha a bênção. Um ano mais que abundante naquele que está enfermo, o Senhor curando. Um ano mais que abundante, a família reunida.
porque Deus tem poder. Um ano mais que abundante, ela vindo e a gente poder abraçá-la. Ano mais que abundante. A minha casa, um ano mais que abundante. Os meus negócios, um ano mais que abundante. As minhas finanças, mais que abundante. Vida se rendendo aos pés do Senhor, mais que abundante. Igreja, esse é o momento. Eu não tenho que esperar o próximo ano acontecer, porque o próximo ano para algumas pessoas ele só muda a data, mas na minha e na sua vida pode ser a mudança realmente de coisas acontecendo. E eu profetizo isso. Vamos orar. Pai, aqui eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. Senhor, o meu coração está queimando, Senhor, em relação, Senhor, que o Senhor está já preparando para o teu povo, Senhor, um ano mais que abundante, um ano mais que abundante em santidade, um ano mais que abundante em busca ao Senhor, um ano mais que abundante, Senhor, em renunciarmos os nossos eus. Pai, eu quero pedir no nome do Senhor, um ano mais que abundante, Senhor, nas nossas famílias, na nossa saúde, os nossos jovens se rendendo aos teus pés. Ah, Senhor, eu te peço um ano mais que abundante, Senhor, começando hoje, Senhor, eu te peço, Senhor, ano, Senhor, completo na vida dos meus irmãos, e eu quero profetizar, Senhor, vida deles mais que abundante, Senhor. Hoje, nós estamos a dois final de semana, Senhor, para a virada de um ano, Senhor, que vai estar por começar. Mas o meu ano, Senhor, ele é todos os dias quando eu me entrego na tua presença. E eu quero profetizar sobre este povo, Senhor, uma vida mais que abundante, um povo mais que abundante, um povo mais que vai poder mostrar para outros, Senhor, que a vida mais que abundante é uma vida de renúncia e entrega ao Senhor, de intimidade ao Senhor. Pai, eu quero te pedir no nome do Senhor, uma vida mais que abundante, Senhor, em que nós possamos proclamar o teu evangelho, uma vida mais que abundante, Senhor, em que possamos dar o nosso testemunho, Senhor, de um cristão verdadeiro. Meu Deus, um ano mais e uma vida mais que abundante, Senhor, no meio dos nossos familiares, uma vida mais que abundante, Senhor, em os nossos negócios, uma vida mais que abundante, Senhor, na nossa fidelidade ao Senhor, uma vida mais que abundante, Senhor, em o que nós vamos poder, Paizinho Santo, proclamar, Senhor, as tuas verdades, Senhor, em todos os cantos desta terra, uma vida mais que abundante, Senhor. Senhor, tem pessoas aqui que precisam, Senhor, em situações de milagre, Senhor, para eles poderem superabundar na tua presença. Pessoas que estão necessitando de resposta, Senhor, que na vida deles isso vai se tornar mais que abundante. Pai, e eu te peço, Senhor, que esta noite o Senhor já possa começar, Paizinho Santo, a mudar história, fazendo que as vidas deles sejam mais que abundantes. Meu Deus, que esta igreja, eu profetizo sobre esta igreja, uma vida mais que abundante, uma vida mais que abundante na tua presença, uma vida mais que abundante na tua presença, Senhor, é o que eu profetizo para esta igreja, para a minha vida, para os meus familiares, para tudo aquilo que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Eu profetizo, Senhor, uma vida mais que abundante. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, mostrar-nos a tua vontade, para que possamos viver uma vida mais que abundante. E tudo isso seja para a honra, glória, louvor e exaltação do teu nome, que nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui à frente o pastor Silman, que vai estar dando continuidade, vai estar ministrando ao Senhor. E eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus, que você esteja com o seu coração aberto para aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Eu tenho convicção que o Senhor, Ele tem uma palavra vinda do céu para mim e para a sua vida. Eu vim com essa convicção e eu vim com o meu coração aberto, porque eu quero receber mais da parte de Deus. Nós louvamos, nós oramos, nós profetizamos, e agora nós vamos receber a palavra revelada do Senhor. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar e ministrar na sua vida. Abra o seu coração para que o Senhor venha impactar a sua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. E eu te peço, não deixa que nada, não permita que nada te tire a sua atenção daquilo que Deus quer falar.
que uma distração, de repente você não escutou aquilo que Deus queria falar contigo. Amém? Coloca sua mão na altura do peito, mesmo assentado. Senhor, aqui nós nos encontramos, Senhor, crendo, confiantes, ó Pai, que o Senhor ainda tem algo, Senhor, reservado ainda para esta noite. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor use o teu filho, Senhor, para a porção desta noite, para aquilo que a tua igreja, que a tua preciosa igreja precisa para hoje. Senhor, não o que vai acontecer amanhã, nem o que aconteceu ontem, mas para a porção de hoje, uma palavra rema, uma palavra, Senhor, que vai encontrar, Paizinho Santo, guarita em nossos corações, vai encontrar num terreno, Paizinho Santo, preparado pelo Teu Espírito, Senhor, para esta semente preciosa que é a Tua palavra ser lançada, meu Deus, e ela venha no nome do Senhor Jesus, ela venha germinar, ela venha crescer, ela venha, Senhor, florir, ela venha dar frutos, e os frutos permanecerem. Meu Deus, eu te peço que esta noite, Senhor, venha, Senhor, com uma palavra, venha com uma revelação, venha com uma profecia, venha com aquilo que o Senhor quiser para as nossas vidas, Senhor, mas que haja transformação nesta noite, que haja mudança, Senhor, de vida nesta noite, que haja, Paizinho Santo, conscientização, Senhor, de que o Senhor é Deus soberano, e que operando, Senhor, quem impedirá? Meu Deus, use os lábios do teu servo, é o que eu te peço, orando, agradecido, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, paz do Senhor, igreja. É bom estar mais uma vez aqui, dividindo com vocês aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu, primeiramente, quero agradecer ao pastor Jorge pela oportunidade, embora eu acho que foi uma provocação, porque no último dia que eu tive, eu falei, pastor, eu preciso voltar para terminar aquela mensagem. Né? Então ele ficou assim meio constrangido, ele falou assim, vou ter que deixar ele voltar, né? Eu até planeei, queria trazer outra palavra, que eu estava orando durante essa semana, e o título dessa mensagem, que eu queria trazer hoje, é algo que me incomoda, que é o seguinte, a mensagem que eu não queria pregar, é o título dela, a mensagem que eu não queria pregar. E poderia descrever alguns tópicos para vocês, porque eu não queria pregar uma mensagem, está lá no meu texto, que não fale de Jesus. Eu não queria pregar uma mensagem que eu não tenha vivido. Eu não queria pregar uma mensagem do tipo que não confronta pecados. Quem sabe um dia Deus me deu a oportunidade de voltar aqui e trazer essa palavra. Mas sabe, a gente sempre deixa o gancho, né? Tem certas coisas que a gente não queria viver. Mas obrigado, pastor Jorge, por mais uma vez estarmos aqui. E eu queria mais uma vez dividir o peso desse culto, desse momento da mensagem com você. Levanta a mão os obreiros dessa igreja, por favor. Quero todos os obreiros, sobre aquele que tem um cargo, um título, alguma coisa que ele desempenha aqui. Amém? Eu queria que vocês estivessem intercedendo por aqueles que não são obreiros, por todos os demais. Amém? Você está com esse peso e essa responsabilidade comigo. E os demais que não são obreiros, você que acha que não tem título, que não tem nada, levanta a mão, por favor. Faz assim, só para eu poder te conhecer. Todos aqueles que não levantaram a mão antes, levanta a mão assim, por gentileza. Não fica com medo, não. Porque agora eu quero dividir o peso com você de orar pelos obreiros. Porque tem obreiro que acha que é, mas ele precisa da sua oração. E às vezes tem obreiro que está de pé porque você está orando por ele, não porque ele merecia aquele título. Porque às vezes é igual motorista, você passa na rua e vê gente dirigindo que ele não merecia ter aquela carteira, mas ele tem. E aí aquele infeliz continua dirigindo, porque quando ele passa você fala assim, misericórdia, pronto, você lançou uma palavra de bênção sobre a vida dele, e ele não sabe. Assim são alguns obreiros. E eu espero que alguns obreiros não seja o primeiro tipo de gente que levantou a mão quando eu pedi. Eu espero que não seja contigo. Amém? Outra coisa, já que você agora vai estar orando, intercedendo pelo outro comigo, eu quero analisar com vocês, antes de entrar na palavra, o seguinte. Eu fico feliz por ser um dos últimos pregadores deste ano aqui nessa igreja. Isso é um privilégio. Dizem que as últimas coisas são melhores do que as primeiras. Dizem que os últimos momentos são mais importantes do que todo o resto. E isso é tão importante que você pode ter tido 30 anos de evangelho, mas se no último momento você não permanecer fiel, porque a Bíblia diz assim, aquele que for fiel até o fim, então o final de todas as coisas parece ser o mais importante. Então eu me sinto muito feliz por esse momento de estar participando dessa igreja, de um ano que nunca se repetirá nesse ministério.
Se eu fosse somar as horas que foram colocadas, se teve alguns cultos, algumas reuniões, uma média, que é o que se faz, dizem as pesquisas, há uma média de aproximadamente dedicado durante um ano de 50 horas, que significa um culto, de culto que você teve durante o ano. Não sei se você imagina o que é isso. É uma semana e meia de trabalho. Um ano tem 52 semanas. Vamos arredondar para 2 semanas de dedicação à palavra, ouvindo mensagens. 2 semanas. Você teve 50 semanas para fazer tudo o que você queria. Então você está no finalzinho das 2 semanas. Eu espero que você aproveite. Porque às vezes uma semana de folga faz tanta falta. Uma semana de férias faz tanta falta. Uma semana para poder receber o pagamento, a gente conta dia a dia, palmo a palmo, step by step, second by second, porque a gente quer receber o nosso money. Então nós estamos no finalzinho da 2ª semana de ouvir a palavra do Senhor. Eu espero que você tenha guardado um pouco de tudo aquilo que Deus falou durante esse ano aqui. Porque talvez algumas derrotas, alguns fracassos que nós tivemos na vida, se deram exatamente porque a gente ouviu, mas não guardou. Então você devia aprender a guardar aquilo que é importante. Não tem coisa pior do que quando você precisa de algo na sua casa, você procura e não encontra. Tira a paz, tira a paciência. Pior ainda quando você já não precisa mais, aí você abre uma gavetinha e fala, encontrei. Agora que eu não preciso mais, está aqui. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel. Amém? E eu acredito que é isso. Eu estive falando com vocês, da última vez que eu cá estive, sobre a mulher do fluxo de sangue. Lembra-se? Nós compartilhamos algumas coisas, e eu fiquei com alguns tópicos nesse escrito aqui, sem poder falar, porque me incomodei muito com a situação daquela mulher. E quando eu estava meditando, orando essa semana, eu tenho uma agenda que eu costumo anotar tudo que eu penso, e eu gostaria de te dar um conselho para você. Eu tenho várias lá em casa, que ao longo dos anos eu vou anotando aquilo que eu ouço dos homens e das mulheres de Deus. Porque quando eu sento nesse banco onde você está, eu escuto cada coisa poderosa. Eu não sei se já vos disse, mas eu escuto tanta coisa boa que tem hora que eu falo assim, Deus, por que o Senhor não falou isso comigo? Por que o Senhor revelou para ele ou para ela? O Senhor devia ter me dado essa palavra, porque eu ia arrebentar lá na frente. E o Senhor, poxa vida, o Senhor caprichou com ele, o Senhor está me deixando. É igual aquele negócio de filho que fala assim, pai, o Senhor deu o melhor presente para ele ou para ela, para mim, deu esse fraquinho. E às vezes eu entendo que Deus tem algo para falar comigo, não é isso? Eu até escrevi na outra mensagem, que é o que eu gostava de trazer, o seguinte, 2 coisinhas. Primeiro, por que eu escrevo tanto e prego tão pouco daquilo que eu escrevo? Aí um dia Deus falou comigo assim, primeiro, talvez seja porque eu preciso falar mais com você do que através de você. E eu tive que entender aquilo, que Deus tem mais coisas para tratar comigo, porque quando eu tiver tratado, aí eu posso até ajudar alguém. Isso é igual a Mateus capítulo 7, que fala assim, não julga não, que você vai ser julgado. A Bíblia não proíbe de ser julgado, ela só te dá um conselho, com a mesma medida que você for julgado, porque você julgar, você vai ser julgado. Então, primeiro, tira a trave do seu olho. E eu descobri que eu tenho muita trave no olho. Talvez seja por isso que eu uso óculos. Tem muita trave. Então Deus fala assim, eu estou te falando muita coisa, porque você precisa ouvir muito para ver se aprende pelo menos um pouquinho. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração sobre escrever tanta coisa, ele falou assim, você não percebeu não? Eu escrevi uma Bíblia desse tamanho, por que os cristãos não leem a Bíblia pelo menos um pouquinho assim durante o ano? Eu falei tanta coisa, e eles procuram tão pouco. O pastor está aqui numa campanha, eles têm sempre falado aqui, eu já observei ali, não sei se eu já disse, mas lá em casa uma vez, em Portugal uma vez, eu fiz o seguinte com a minha família, falei assim, olha, nós vamos ler a Bíblia esse ano. E vamos todo mundo ler a Bíblia, durante um ano. Então eu passei no primeiro mês, perseguindo, olhando, como é que você está? Estou te acompanhando. No segundo mês, depois falei, não vou perseguir, não vou acompanhar, para ver como que eles vão desenvolver. E aí finalizou o ano, pastor. E eu cheguei, chamei a galera lá em casa, falei, então, vamos prestar conta agora. E aí a minha mais velha, pai, eu estou quase terminando. Falta só 2 livros para eu poder terminar a Bíblia toda. Eu falei, tá bom, de bom tamanho. Maravilha, aquela coisa toda. E a minha filha do meio falou assim, pai, eu estou assim, um pouquinho para lá do meio, mas eu estou chegando lá. E a minha filha mais nova, eu estou quase chegando no Novo Testamento.
Falei, você está de brincadeira comigo? Quer dizer, então que você teve esse ano todo, me enrolou, porque não está lendo a Bíblia. Ela falou, não, pai, eu já li tudo, estou lendo de novo. Uau. Mas a Bíblia é repleta de coisas estranhas e coisas loucas. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, depois de ter falado aqui ainda algo mais para poder compartilhar com vocês, eu fico analisando a situação daquela mulher do fluxo de sangue. A mulher tem uma ideia louca, esquisita, se eu apenas tocar naquele homem eu vou ser curado. Ela não tem uma revelação. Ela não tem alguém que fala assim, olha, vem cá que eu vou te dar um conselho. Sabe, fulano foi isso. Não, ela teve um pensamento, ela considerou consigo mesma. Ela estava tão solitária, porque ela não tinha mais ninguém para conversar. Você lembra que ela foi isolada, porque ela era uma mulher imunda, impura, rejeitada, afastada, à parte? Era essa mulher que não tinha com quem dividir uma lágrima, uma tristeza, um problema, uma dor, para poder falar, reclamar, nem para fofocar, aquela mulher tinha alguém. Então ela tinha que falar com ela mesma. Eu não sei se você lembra, mas alguns aqui talvez se lembram, outros não, porque o tempo já castigou a memória. Mas a gente, quando era criança, tinha um amigo imaginário, que a gente conversava com ele, que a gente batia papo, que a gente brincava com ele. Não é assim? Eu não sei se vocês se lembram. E quase que toda criança tem algum. Aquela mulher, quase que eu acredito que ela inventava amigos, que ela inventava companhia, para ela poder estar dialogando. Tem um filme, deixa eu ver se eu me lembro o nome, não sei se eu vou me lembrar não. Eu sei que o cara fica sozinho no mundo e tem um monte de zumbi e ele fica sozinho. Ele vai num bar, numa loja, para poder comprar tinta, para poder pegar alguma coisa para pintar alguma coisa. Ele só tem ele, não tem mais ninguém. Ele está sozinho. Então ele colocou um montão de manequim, que ele chegava lá no dia, olá, bom dia, tudo bem? O que você está me olhando? Era um manequim. Ele tinha carência de falar com alguém, carência de ouvir alguém. Então ele criava situações. E aquela mulher passou por isso, a tal ponto de que ela começou a falar consigo mesma. Então ela falou para ela mesma, ela considerando no seu interior assim, olha, se eu tocar naquele homem, eu vou ser curada, eu posso ser curada. E ela simplesmente embrenhou-se no meio daquela multidão e conseguiu fazer aquilo que ela tanto queria. O mais louco que eu acho ainda, que nós estamos acostumados, esses são os apontamentos últimos que eu fiz. O mais louco que eu acho, porque como pastores, como os obreiros, sempre tem alguém nos procurando, nos ligando. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa por volta de meia-noite, 1h, meu telefone toca e uma senhora diz assim, devia ser umas 2h, pastor, tudo bem? Tudo bem, está dormindo? Desculpa. Eu falei, não, estou acabando de chegar de viagem, que eu fui pregar em outra cidade, isso aqui. Pastor, só pode vir até a minha casa? Eu falei, aconteceu alguma coisa, irmã? Sim, o meu marido faleceu e eu queria que o senhor viesse orar por mim. Não por ele, porque ele já faleceu. Eu não falei para os meus filhos ainda. Eu queria que o senhor viesse aqui. Então, às vezes, no momento que a gente tanto precisa, a gente faz coisas. A gente precisa de alguém para nos dar uma palavra. A gente precisa de alguém para nos dar um conselho. Aquela mulher ligou porque ela precisava de uma oração para confortar a dor, a perda, o vazio. Uma coisa que ela não queria, talvez esperava, mas não queria que acontecesse. E é muito bom quando alguém chega, o pastor fez isso aqui agora, profetiza sobre a vida de alguém. Irmãos, é bom demais. Nós somos seres que procuramos relacionamentos, amizades, nem que seja para ser do time contrário, para falar que o teu time não presta, que o seu time está na segunda divisão, e que o seu time está fraco, nem que seja para discutir, mas o sujeito quer estar no outro dia. Ele assiste o futebol do adversário só para poder criticar o colega no outro dia, porque ele gosta de relacionar, ele tem que ter alguma coisa assim, nem que seja para picar o outro. Mas não houve outra coisa estranha para mim que acontece, que além daquela mulher considerar tocar em Jesus porque para ser curada, não houve nenhuma palavra da boca de Jesus, porque Jesus falou com tanta gente, não, então vai, tua fé te salvou, tua fé te curou, seja curado. Nem isso Jesus expressou para aquela mulher. E mesmo assim, em silêncio aquela mulher foi, em silêncio aquela mulher tocou em Jesus, e em silêncio ela voltou para casa, estava voltando, já estava indo embora. Porque ela estava acostumada a entrar calada e sair muda. Na igreja, eu não sei, espero que não aconteça com você. Mas já aconteceu comigo. De entrar num lugar calado e sair mudo. Parece que mesmo no meio da multidão a gente está isolado, está vazio, está aquela coisa toda.
não houve nem uma palavra para poder justificar a cura daquela mulher. Outra coisa que eu achei interessante nesse ponto é o seguinte: ela não falou nada. Quem deu testemunho do milagre da cura foi o próprio Cristo. Falou, para, porque alguma coisa está acontecendo aqui, eu preciso falar para todo mundo saber. De mim saiu virtude. Alguém me tocou de forma diferente. E eu entendo que se nós tomássemos essa posição, às vezes de adorar a Deus em silêncio, sem ter que fazer tanto barulho, porque avivamento, o pastor Badias um dia pregou sobre avivamento, não foi isso? Foi o pastor Badias? Foi, né? Avivamento, a gente tem ideia de barulho, de movimento. Eu aprendi uma coisa, irmãos: barulho não traz avivamento, não. O avivamento pode trazer barulho, mas barulho não traz avivamento. Então, eu acho que a melhor coisa que existe é quando o próprio Deus abre a boca para dar testemunho de si. Até porque naquele grande dia da nossa entrada triunfal para as portas da eternidade, vai ser o próprio Cristo que vai dizer assim: você entra, você não entra. Vai ser da boca dele. Então acho que nós precisamos aprender um pouco a buscar as coisas na presença do Senhor. Mas eu queria dividir outro pensamento com você. Aquela mulher tinha um problema, não tinha? Você lembra? Ela tinha um problema que a considerava impura, ela não poderia estar no meio da multidão. Agora eu imagino, e me ajuda a entender uma coisa: se aquela multidão, se uma pessoa no meio da multidão, porque eles estavam tão atenciosos, tão voltados para Jesus, que eu acredito que no meio daquela multidão até tinha gente que conhecia aquela mulher e sabia quem era, mas eles estavam prestando tanta atenção em Jesus, que não prestaram atenção em alguém que tinha um problema no meio da multidão. Mas imagina se alguém que está ali olhando de repente e grita: há uma impura no nosso meio. Eu imagino a confusão que teria no meio daquele povo. A atenção deixaria de ser para Cristo, porque seria agora, essa mulher foi pega no adultério. Você lembra dessa passagem? Foi o que todo mundo fez, tirou o foco de Cristo e voltou toda a atenção para aquela mulher que foi pega no adultério. E a lei de Moisés diz que ela tinha que ser apedrejada. Na lei de Moisés, está lá em Levítico também, que aquela mulher impura não tinha o direito de tocar em alguém. E quem fosse tocado, esbarrado por ela, era considerado impuro também. Então uma renca de pessoas tinha que ser tirada daquele lugar imediatamente. Imagina agora pelotão de polícia afastando, sai todo mundo, e fuzil apontando, some, não encosta, não aproxima, porque era impuro. Sabe o que me dói nisso, irmãos? É porque às vezes a gente está passando por uma tristeza, por um problema, por uma dor, por um pecado, por uma queda, por um fracasso, por uma vergonha. A gente tem até medo de falar assim: eu preciso falar com alguém. Porque se esse alguém abre a boca no meio da multidão, a gente morre. Não fica só com problema, não. Porque nós, e vou me colocar aqui no meio da multidão da igreja, nós somos especialistas em tirar o foco de Cristo, em tirar os olhos da cruz e olhar para o desgraçado pecador que está do nosso lado. Porque ele não merece o perdão. Porque ele não busca, porque ele não paga o preço, porque ele é impuro, porque ele é indesejado no meio da igreja. Nós temos essa inclinação. Estão comigo ou não? Eu fico preocupado se porventura alguém entendesse isso, que aquela mulher não merecia estar ali. Eu não vou continuar lendo o que eu escrevi, mas da última vez que eu disse aqui, eu disse o seguinte: não desista da vida, porque Deus não desistiu de você. Tem gente que é tão espiritual, que ele está tão ocupado com tudo, que ele não tem tempo para dar atenção para quem precisa. Esse foi o único e último ponto que eu disse aqui. Eu já quero partilhar o segundo ponto, que diz o seguinte: gaste tempo com situações ou pessoas importantes. Não é que a pessoa tenha privilégio e mereça, porque ele tem um status, uma posição. Quando eu digo ama o teu próximo, Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, isso torna as outras pessoas de certa forma importantes. Então gaste tempo com pessoas que eles precisam se sentir importantes e saber que são importantes. É o caso de Jesus.
Jesus estava indo para a casa de um homem de alta posição. Jesus foi chamado por alguém para poder curar, para poder trazer solução, porque uma criança estava com um problema. E ele estava a caminho daquele momento e de repente ele parou tudo, porque havia uma situação urgente, havia alguém importante para que ele também desse atenção. Isso mostra a grandeza de Deus, a sua onipotência, que Ele não está restrito, preso a circunstância ou alguém ou alguma coisa, não está demasiado, não está ocupado de tal forma que não possa nos ouvir, que não possa nos atender. Eu não quero criticar outras religiões, mas quando eu não era cristão, eu entendia que eu vou por outro intermediário, porque Deus está muito ocupado, então eu preciso desse fulano, daquela fulana, para ver se me dá um help, porque o schedule de Deus está muito grande, eu tinha que dar a volta. Eu não sabia que eu era tão importante para Deus, que Ele fez questão de parar a sua deidade, a sua divindade, para falar assim, dou um stop no meu reino para poder morrer no teu. Sentiu? Ele falou assim, eu vou me despir da minha glória, vou deixar o meu reino, eu vou ter que andar nessa terra maldita, vou ter que comer com pecadores, e vou ter que levar sobre mim a sua culpa, o seu pecado, porque você é importante para mim. Você devia ter prestado atenção no que foi cantado aqui, porque Ele vive, Ele vive. Isso muda tudo na nossa história. A gente devia aprender a gastar tempo com situações ou pessoas importantes. Há um cântico que diz assim, mas apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso. Eu não sei se você já viu falar num suposto Deus que chama-se Hare Krishna. Na Índia, Ele é um todo poderoso. Você quer saber o que é Hare Krishna? Hare Krishna é um Deus que está isolado, à parte, não tem comunicação com o seu povo. E entre Hare Krishna e o povo, existem deuses demoníacos que fazem muita covardia com a humanidade. Então o ser humano não tem capacidade para chegar a Hare Krishna. Então o que eles fazem? Eles fazem sacrifício de pessoas, eles fazem muitas outras coisas para poder aplacar a ira desses deuses, para ver se consegue chegar perto de Hare Krishna. Porque esse Deus que é pregado lá, não pode gastar tempo com essas pessoas. Aí que surgiu aquilo que fala-se karma ou dharma. As vidas vão se repetindo para ver se as pessoas conseguem se purificar mais. Aí que surgiu, talvez se você seja um simpatizante, a yoga, porque a yoga surgiu da meditação transcendente do corpo, para ver se você purifica, para ver se você melhora. Aí que surgiu o poder da meditação, para ver se você esvazia de si, para ver se você fica tão leve, tão puro, para ver se alcança um pouquinho de Deus. Porque esse Deus, Hare Krishna, não pôde gastar tempo com essa humanidade perdida. Nós temos um Deus que Ele resolveu mudar tudo para poder estar mais pertinho de nós. Não sei, vamos chegar lá. A terceira lição que eu aprendo aqui com essa passagem é o seguinte: aquela mulher não tinha outra opção. Não tinha. Diz o texto que ela tinha gastado tudo. Ela já tinha tentado de tudo. E se não fosse só os seus bens, alguma coisa, eu acredito que a motivação, a esperança, a autoestima, a motivação pessoal já não existia mais. Porque aquela mulher, com um fluxo de sangue, você deve conhecer muito mais do que eu, você que é a mulher, no seu período, que tem apenas um pequeno ciclo mensal, é o seguinte, você gasta energia, você perde sangue do seu corpo, então você fica mais irritada, porque você perde um pouco da sua força, do seu vigor, você fica mais sensível. Aquela mulher não foi um período mensal, foi um período anual e durante anos. Durante 12 anos da sua vida. Então eu imagino cada vez mais que ela se tentava, ela enfraquecia, ela já não tinha tanto vigor, tanta coisa mais. Mas acontece que ela entendeu que ela não tinha outra opção. E aí eu quero fazer um convite para esta igreja. Sabe qual o problema dos membros deste ministério? É porque não entenderam ainda que tem que olhar o seu pastor como a única opção de Deus para a sua vida. Não entenderam isso? Sabe qual é o problema desta igreja? Eu estou conversando com vocês, então estou podendo partilhar com esse ministério. Fecha as portas aí para ninguém fugir.
Sabe qual é o problema nosso quando estamos aqui? É porque nós não entendemos que nesse momento que vamos estar nesse culto, esse grupo de louvor é a única opção que nós temos. Eu tenho que me agarrar com eles, adorar com eles, invocar a Deus junto com eles. Eu tenho que chegar na presença de Deus com a adoração deles. É por isso que a gente volta para casa com o mesmo problema. Porque aquele pregador não veio falar algo que me ajudou, que me deixou mais leve, que me colocou mais tranquilo. Ele veio dar na minha cabeça, mas era a única opção que Deus tinha hoje para poder falar contigo. O dia que você entender e viver esse momento, esse marido que Deus te deu, deve ser olhado como a única opção de Deus para você. Essa mulher, você gostou, né, marido? Eu vi. Eu adoro assim, você está vendo o que o pastor está falando? Essa esposa que Deus te deu é a única. Essa semana eu vi um negócio no meu Face, não sei se eu vou lembrar, mas alguém colocou lá uma. Aliás, eu acho que eu tenho no meu telefone aqui, se eu procurar eu acho aqui, que eu guardei a fotozinha para eu poder não esquecer. Mas é o seguinte, a mensagem dizia assim: imagina se tudo que você não gostasse, que você achasse chato, simplesmente desaparecesse, do nada assim. E minha mãe é um problema na minha vida, pum, desapareceu, acabou, você não tem mais problema com sua mãe nunca mais. Isso mesmo, esse pastor Jorge também só pega na cabeça, e pelo amor, ninguém aguenta, pum, acabou, o pastor Jorge desapareceu. Mas que dia miserável, hoje chove o dia inteiro, nunca mais tem chuva, acabou a chuva, você nunca mais vai ter problema de chuva. Imagina se Deus ouvisse, porque você é inteligente a tal ponto de entender aquilo que não é bom, e Deus falou assim: você é tão inteligente que agora é verdade, isso não é bom, pumba. Não é bom, porque Deus falou lá no início, não é bom que o homem esteja só. Aí Ele criou uma opção para o homem, a única opção. O princípio da única opção vem de lá. Ele criou a única opção. Deus é único, irmão, tudo que Ele faz é único. Quando Ele viu, falou assim: a terra era sem forma e vazia. A terra. Ele falou: é aqui que eu quero estabelecer alguma coisa diferente. A terra. Ele falou assim: haja luz. Houve luz, pronto. Haja trevas. Está lá a divisão da noite do dia. Existe um dia, existe uma noite. Existe um luminar. Existe um para a noite, um para o dia. Tudo, Deus é único, exclusivo. Ele é Deus de uma opção. Porque Ele sabe que o que Ele faz é suficiente. Não precisa de segunda opção. Enquanto você tiver um plano B na sua manga, Jesus não é prioridade na sua vida. Você consegue captar isso? Enquanto você falar assim: estou aqui nesse ministério, mas se não der certo, se esse pastor começar a pegar muito no meu pé, tem tantas por aí, é melhor você ir logo. Você está atrapalhando o crescimento desse ministério. Pastor, se alguém for... Estou te mostrando que você não tem opção. Porque se você não aprender a ser bênção, é isso que eu quero dizer. Se você não aprender a ser bênção nesta casa, você não vai conseguir ser em lugar nenhum outro da sua vida. Porque é assim que Jesus falou. Falou assim: ó, fica comigo, fica em Jerusalém, porque é daqui que vocês vão ser bênção para lá. Não vai querer ser bênção lá para depois vir para cá. Começa daqui. Tem um lugar para você fincar a bandeira, respirar, se alimentar, se preparar, para então você estar preparado para poder alcançar os confins da terra. Aquela mulher não tinha outra opção. Então eu quero te dar um conselho para matar esse ponto. Entra com unha e dente, agarra. Faz dessa amizade que você tem a única opção. Faça dele um grande amigo, uma grande amiga. Faça desse relacionamento o melhor que houve na sua vida, para que não haja lembranças daquilo que você fez no passado, se é que tenha feito alguma coisa, para que fale: ah, meu, podia ser assim, não podia. Porque você tem que entender que essa é a única opção. Aquela mulher teve N tentativas ao longo de 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou muito com vários médicos, em vários lugares. Ela procurou ajuda em tudo quanto é lugar que ela pôde. Mas só tinha uma opção para poder mudar a história dela. Era Jesus. Eu queria sair desse ponto. Mas eu quero voltar para poder te lembrar. Não que esse seja o único ministério existente, sério, na face da terra. Não. Talvez haja até melhores. Talvez haja até pastores melhores que o pastor Jorge. Talvez haja melhores pregadores do que eu.
Com certeza haverá melhores instrumentistas do que nós que estamos aqui. Com certeza. Mas nesse momento nós somos a sua única opção. Então é melhor você se agarrar. Deixa eu te explicar. Quando você imagina um quadro, não sei se você assistiu Titanic ou outros filmes assim, que o barco, pumba, vai à deriva, aquela coisa toda, todo mundo se agarra a uma tábua de salvação, não é assim? Crente não se agarra em tábua de salvação. É a tábua de salvação que segura no crente. Porque Jesus que salvou Pedro, não foi Pedro que se agarrou a Jesus. Senhor, me ajuda porque eu estou afundando, o negócio está feio comigo. Foi Jesus que falou assim, a tábua sou eu, e vem cá que eu estou te segurando, porque senão ele teria perecido. Era a única opção. Outro ponto, outra lição que eu aprendo com isso é o seguinte: nada pode nos impedir de nos encontrarmos com Jesus. Nada. Havia formalidades para uma mulher fazer. O que ela fez foi um ato que ultrapassou etiquetas, cerimônias, qualquer lei, qualquer coisa. Ela ultrapassou tudo, ela quebrou todos os paradigmas da época. Então, o que ela fez? Nada pôde impedir a ela de se encontrar com Jesus. Eu fico quase que perdido. Quantos cultos maravilhosos que nós não tivemos aqui esse ano, e às vezes parece que nós não vivenciamos aqueles momentos. A gente vem, participa, se enche, se fortalece e volta para casa, e determinados dias depois, determinados instantes depois, a gente não chega lá. Eu não sei se eu já te disse, mas aqui na América, certa vez, um pastor, ele estava querendo ir para o culto, aquela coisa toda, e a mulher estava atrasando, porque mulher, irmão, tem um tal de arruma isso, arruma aquilo, muda cabelo, muda roupa. Eu acho que eu já disse, isso aqui é triste. A mulher abre o guarda-roupa e fala assim, 30, 40 tipos de roupa, ela tem coragem de falar assim, não tenho roupa para ir ao culto. Eu não consigo entender, eu já tentei entender. Aí quando ela acha a roupa ideal, fala, não, é esse vestido que eu quero, não tem sapato que combina. E aí vai, né? É uma luta, é uma batalha constante. Mas aquele pastor já estava ficando entediado e aborrecido, porque a sua esposa estava atrasando e não aguentava mais aquela coisa toda. Ele foi ficando nervoso, porque ia chegar no culto atrasado, e ele então saiu depois correndo em alta velocidade, porque tinha que chegar no culto, já estava passado da vida. Quando determinada altura da estrada, a polícia para. A polícia parou aquele pastor. E ele está vendo o que você fez? Agora a polícia me para, a polícia me multa, agora eu perco mais horário ainda por sua culpa. E está discutindo com a mulher. E o policial foi chegando e foi vendo aquilo, e ele está, por sua culpa que eu fui parado. Se você não tivesse atrasado, eu já estava na igreja. Agora está aqui, o policial vai me parar, ele está nervoso. E o policial disse, meu senhor, calma, calma. Eu não sei o que está acontecendo, mas o senhor precisa conhecer o Deus que eu sirvo. O Deus que eu tenho, ele traz paz. De repente ele me usou para evitar o senhor de sofrer um acidente. De repente ele me usou para o senhor poder ter um pouco mais calma. E começou a dar uma lição naquele pastor. Às vezes a gente perde a bênção por tão pouco. Não sei. Nada pode nos impedir de encontrarmos com Jesus. Quem te disse que aquele pastor ia encontrar com Jesus lá na igreja? Quem te disse isso? Porque às vezes a gente está à espera disso, né? Vamos ver o que o Deus vai falar comigo hoje através do louvor. Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje através da mensagem do pastor. Vamos ver, irmão, Deus está tentando falar com você desde quando você acorda de manhã, desde quando você abre o seu olho, lá no pequeno almoço, lá na sua casa, quando você finalmente está no desenrolar do dia, tanta coisa acontecendo e Deus está falando, e você está esperando aqui na igreja. Às vezes a gente perde grandes oportunidades. Aquela mulher não perdeu, não nada disso. Romanos diz assim, olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justifica, quem é que condena? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Tem muita coisa pequena separando o cristão de encontrar com Jesus. Tem muita coisa boba que já devia ter sido vencido há muito tempo e ainda tem atrapalhado. Aquela mulher, ela pode dizer, já gastei tudo, já tentei de tudo, eu não vou perder meu tempo com isso. Mas não, ela entendeu que ela não podia perder a oportunidade de se encontrar com Jesus. Outra lição que eu quero guardar para vocês é o seguinte: é hoje o dia de romper. Aquela mulher já tinha passado por tudo, mas ela considerou que aquele era o dia.
tem que dar um basta. Não dá para viver o mesmo problema, o mesmo drama, tanto tempo assim. Tem gente que parece que gosta, tem que ter um problema para ele poder ser visto como o pobre coitado, como a vítima, como aquele que tem todo mundo, ou tadinho, ou coitadinho, e está ali do lado dele. A gente tem que dar um basta. É duas coisas que é um perigo na vida do crente. É ele viver de algo do passado, bom ou ruim. Eu não sei se você já viu aquele tipo de crente que toda vez que ele vai dar um testemunho, irmãos, Deus me abençoou há 10 anos atrás, quando eu fui curado assim, ele sempre vive na sombra do milagre de 10 anos atrás. Parece que Deus não tinha mais nada para fazer na vida dele. Ele é crente de um testemunho só, de algo que aconteceu, sendo que Cristo está querendo fazer algo novo a cada dia, todo dia, porque não é só a palavra que se renova, é a presença de Deus que se renova em nossas vidas. Se a cada culto, irmãos, eu não sei como é que você adora a Deus junto com o ministério de louvor aqui, mas tem música aqui, tem louvores aqui que a gente canta o mesmo umas 50 vezes durante o ano. Se você não começar a aprender com isso, que cada vez que você cantar aquela mesma música é como se você nunca tivesse cantado. A Bíblia diz que há uma classe de anjos que eles ficam 24 horas na nossa cronologia dizendo o seguinte: santo, 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 santo. Mas não enjoa de falar santo, irmão, porque eles entendem que quando eles vão abrir a boca para falar santo é como se nunca tivesse falado. Eu vou falar uma palavra para poder glorificar o nome dele, santo. E na mente dele é outra palavra, é uma palavra santa, é uma palavra renovada, é uma palavra nova, porque a vontade, o desejo dele está ali vivo, não está simplesmente baseado no que Deus foi, é no que Deus é, naquele momento. Eu não estou dizendo santo porque ele era santo, eu estou dizendo santo porque ele é santo. E eu vou dizer que ele é santo porque ele sempre será santo. Então aquela mesma canção, você imaginou um certo pastor, ele começou a pregar uma mensagem na sua igreja baseada em João 3,16, que fala sobre porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ok? E ele pregou a mesma mensagem durante 6 meses, todos os cultos. Você já imaginou? Pastor, o senhor resolve fazer isso aqui? Irmãos, hoje vamos pregar. Imagina, pastor, me coloque aqui para poder pregar toda quinta-feira, durante 6 meses, toda quinta-feira eu prego sobre a mulher do fluxo de sangue. Você já imaginou como é que seria? Então você vai no culto hoje? Não, já sei qual mensagem que o pastor Simão vai pregar. Não, eu tenho ela gravada no meu telemóvel, já gravei lá, é só você ouvir tal direitinho. Se você quiser eu mando para você aqui a mensagem, está aqui, eu tenho tudo. Aí o dia que eu for pregar, você já começa a falar assim, agora ele vai falar sobre isso. Você já sabe de cor. Aquele pastor passou durante 6 meses pregando a mesma mensagem. Aí um dia um diácono aumentou. Eu queria conversar com o senhor. Fala assim, pode, claro. O senhor não enjoa, não? O senhor não vai mudar de mensagem, não? E o pastor respondeu, talvez o dia que você mudar de vida eu mude de mensagem. O problema não é a mensagem, o problema é a vida. Porque parece que a gente não vê, irmãos. Eu tenho um pai, ele fez 70 anos. E eu tenho 48, faço agora dia 31 de dezembro. Vocês estão à vontade para poder me fazer uma surpresa. 31 de dezembro, agora eu faço 48 anos. Bem vivido, 3 filhas, 2 netos. Eu sei que a maioria pensa quando eu falo a minha idade. Mas não parece. A maioria, eu sei, eu sinto uma energia assim, positiva. Há 48 anos que eu chamo o mesmo homem de pai e nunca me enjoei. Há 48 anos eu chamo a mesma mulher de mãe e nunca me enjoei. Há 48 anos que eu brinco com a minha irmã, uma que é mais velha que eu, 1 ano, brinco com ela, estou sempre com ela, etc. E nunca me enjoei. E o sujeito ouve a mesma mensagem, eu já conheço essa mensagem. Aí o pastor Jorge prega um texto aqui, de repente vem o pastor Badiz e prega, por coincidência, prega o mesmo texto, vem o outro. Ixi, mas todo mundo prega esse texto. Ele já enjoou. E outras coisas mais. O tempo de romper é hoje. Quando é que eu vou conseguir romper? Quando eu entender que é minha oportunidade, é o meu momento, é o meu tempo, eu não posso perder isso. Aquela multidão representava todas as suas impossibilidades. Representava uma distância muito grande até Jesus. Representava todas as oposições que ela enfrentava. Representava tudo de pior. E sabe o que é pior do que este pior? É porque o diabo sabe disso.
E o diabo se aproveita do seu temor, do seu medo, da sua indecisão, para poder te mostrar que realmente é impossível. Aquela mulher poderia, com certeza, Satanás estava ali na cabeça dela, infernizando, falando o tempo todo: você não devia estar aqui, você é um infeliz, você é impura, sai do meio desse povo, você já não tem dinheiro, aquele homem não tem tempo para você, o pastor não te dá atenção, essa igreja não é do jeito que você queria, ninguém te dá oportunidade, é tantos pensamentos que vai, representava tudo, e o diabo sabe de tudo isso, porque ele está no seu dia a dia. Mas aquela mulher entendeu que ela tinha que enfrentar tudo isso. Talvez seja o que nós estamos precisando fazer. Não, eu vou enfrentar, eu vou atravessar, porque eu vou chegar do outro lado. Tem muita gente igual tinha naquele lugar, tão pertinho de Jesus, mas nunca chegou a tocar em Jesus, do jeito que aquela mulher tocou. Eu acho que eu já vos disse, um pastor pregando aqui na América, ele disse o seguinte, pregando para uma grande multidão, e ele falou algo que o povo aplaudiu, todo mundo. E ele olhou para aquele público e falou assim: eu não sei por que vocês estão aplaudindo. Muitos de vocês daqui a 100 anos vão estar queimando no inferno. Você devia mudar de vida, não devia me aplaudir. E é o que acontece. O sonho do pastor Jorge, como pastor desse ministério, é que ele chegasse lá no grande dia e falasse: Senhor, está aqui o rebanho que o Senhor me deu. Pulando, e um por um. Esse é o sonho de todo pastor. Mas eu imagino que, diz a Bíblia, que muitos que chamam o Senhor, Senhor, que profetizavam, que fizeram milagres, que tinham aparente intimidade com Jesus, nunca foi reconhecido por Ele. Que não sejamos nós, que não seja eu, que não seja você. Nós possamos estar preparados para poder encontrar com Ele. Talvez o seu problema, outra coisa que desestimula muita gente, Jairo tinha um problema. Você lembra do problema de Jairo? Foi Jairo que chamou Jesus. Aquela mulher entrou de gaiato no meio da confusão e chamou a atenção de Jesus. Mas Jairo supostamente podia falar assim: mas eu estou com um problema dentro de casa. E Jesus para bater um papo com essa mulher, só para poder dizer: ah, de mim saiu virtude, vem cá, me dá um abraço, vem cá que eu quero ter um momento com você, e etc. Ele podia entender. Às vezes, parece que isso acontece conosco. A gente tem tanta prioridade, a mentalidade, a primeira suposição sobre Jairo, não que ele tenha pensado isso, mas imagina se isso passa pela cabeça dele, como passa na cabeça de alguns. Eu estou com um problema na minha casa e o pastor vai visitar aquele irmãozinho, não vem cá que eu já convidei ele um montão de vezes para vir. Quer dizer, eu chamei ele para me dar atenção, porque eu preciso resolver isso aqui. Esse meu marido parece um demônio dentro de casa, essa mulher é uma insensata, e não sei o que, esse meu filho, aquele problema, aquela confusão, e o pastor não vem. Porque a gente entende que a primazia, a prioridade tem que ser nossa. Mas irmãos, houve um segundo ponto naquele detalhe. Jairo precisava daquilo, porque quando Jairo, que chamou Jesus, acreditando que ele podia fazer uma coisa, agora ele tinha toda a certeza do mundo que Jesus podia fazer alguma coisa. E quando ele viu aquilo, ele falou assim: não, é esse homem mesmo que eu tenho que receber na minha casa. Então começa a olhar para aquilo que Deus fez na vida do outro. Começa a perceber aquilo que Deus está movimentando com essa pessoa do seu lado. Começa a observar quando ele adora a Deus, como que Deus atua na vida dele, como que ele interage com o Espírito Santo, para você entender o que Deus quer fazer na tua casa, na tua vida. Talvez até cantemos: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Talvez a gente precise cantar isso um pouco mais. Outra coisa, e eu quero terminar com isso. Certos milagres são fáceis de ser identificados. Você deve se lembrar do cego, do paralítico, do morto. Aquilo era fácil de todo mundo perceber. E às vezes existem alguns programas na televisão que são caça-talentos. Existe aí o Ídolos. E eles vão lá e disputam aquela coisa toda, e de repente vem um que canta muito, você fala: nossa, esse canta bem. É fácil você identificar alguém que canta bem. Quando ele abre a boca, que ele solta, aquilo parece um instrumento bem afinado, cantando, a pessoa vai, tudo certinho. É muito bom quando você vê isso. E quando entra um desafinado, você fala: meu Deus do céu, que vergonha, que vexame. Eu não sei se você já fez igual a mim, quero confessar para vocês que eu já fiz. Eu já vi certos vídeos várias vezes para ter certeza que aquela pessoa era tão desafinada daquele jeito. Não, deixa eu ver de novo.
na tentativa de que na próxima vez que eu ouvisse, ele melhorasse um pouquinho. Mas não teve jeito, ele continua ruim, continua sem avançar nada. Então os meus ouvidos, irmãos, conseguem perceber quem é afinado e quem não é. Ainda mais porque eu toco alguma coisa, porque eu consigo ouvir, discernir um pouco. Quando eu estou aqui tocando junto com vocês, que alguém abre a boca e desafina, meu ouvido detecta logo. A vontade de falar, para, não, pelo amor de Deus, vamos começar de novo. Sabe o que aconteceu lá em Framer hoje? Hoje eu fui tocar uma música, nós estávamos lá no louvor lá e não fui tocar uma música. Quando eu comecei, porque tocar para homem é um tom, tocar para mulher é outro tom, é diferente. E eu comecei a tocar a música tranquilo, leve, solto, e o pessoal falou assim, Silma, é esse tom? E eu, esse tom, e continuei tocando. Só que não era o tom da pessoa que estava cantando. E quando começou, ela não conseguiu entrar. Claro que não, estava num tom diferente. Aí o que eu fiz? Para a música. A gente detectou logo. Talvez isso torne a gente um pouco crítico. Porque quando a gente faz uma coisa bem feita, aqui tem pessoas profissionais de vários ramos. Eu trabalho na pintura, aqui na América, estou aprendendo pintura. Tem pessoas aqui que é cozinheiro, tem pessoas que fazem confeitaria. E quando você passa num comércio, às vezes que tem exatamente aquilo que você está acostumado a fazer, ou quem é house cleaner, que vai numa casa, que está acostumado, a primeira coisa que os seus olhos fazem é, nossa, quem limpa aqui, olha, você já passa assim, ó, passa o dedo e, você viu a sujeira? Que coisa horrível. A mulher que se veste bem, aquela coisa toda, porque homem, irmãos, homem, levanta por gentileza, pastor, permita-me usar o senhor como exemplo, já que tudo bem, Pai do Senhor? Tudo bem? Homem, irmão, quando chega para cumprimentar outro, é assim, então, Pai do Senhor, tudo bem? Ele olha na cara do sujeito. A mulher não. Vou contar para vocês um segredo. A mulher faz assim, ó, ela faz um check-up. Com um segundo ela te fala a cor do sapato, a cor da meia, o vestido se está longo, se está combinando, se não está, se está isso. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Pode ser, obrigado, pastor. É um olhar clínico. Sabe por que essas coisas são fáceis? E a gente acaba se tornando crítico, de certa forma. É o penteado do sujeito quando ele tem cabelo, né, pastor? De repente. É o penteado do sujeito, é o corte, é a roupa que ele usa, é a cor do fulano, é uma casquinha de feijão no dente, é tanta coisa, é o cheiro do sujeito que não está de acordo hoje, porque parece que não tomou banho. A gente tem um olhar crítico, tem coisa que é muito fácil ver e detectar, irmãos. Ninguém percebeu a cura daquela mulher no meio da multidão. Ninguém. Eu até fico feliz por isso. Até fico feliz por isso. Porque quem precisava reconhecer, não perdeu a oportunidade. Às vezes a gente espera um reconhecimento, espera boa palavra hoje. Você cantou bem. Você está bem vestido hoje. Esse perfume, que perfume é esse? Gostoso. A gente espera alguma coisa, a gente faz alguma coisa sempre querendo agradar, sempre querendo aparecer, sempre querendo estar... Não é que quer aparecer porque é snob, quer estar lá porque quer mostrar que tem bom gosto, que tem boa escolha, que sabe fazer a coisa bem. Mas nem sempre isso acontece. Ninguém percebeu, aquela mulher estava voltando para trás, aquela multidão, ninguém foi capaz de falar assim, peraí gente, aconteceu alguma coisa aqui. Eu espero que você não volte para casa hoje sem entender o que Deus está fazendo. Ele quer que você volte diferente, ainda que ninguém perceba, ainda que ninguém ache que você não tem capacidade, ainda que ninguém ache que você consiga, ainda que as pessoas não valorizem do jeito que você espera. Volta para casa sabendo o seguinte, olha, Jesus percebeu, eu precisava disso, eu precisava de voltar para casa entendendo que Ele olhou para mim. E quando Ele olhar para mim, não é questão de vingança de coisa, porque eu não sou a favor desse negócio, dessezinho que canta por aí, que quando você estiver na vitória, todo mundo vai ter que aplaudir. Isso não existe para mim, não. Eu quero que todo mundo esteja na vitória. Eu quero que todo mundo esteja, eu não quero as pessoas assim, não, agora você venceu, não precisa de reconhecimento, não. Eu quero voltar para casa com minha bênção, com meu milagre. E eu quero que você volte para a sua casa hoje, com a sua bênção, com o seu milagre. Mesmo que nem o pastor Jorge perceba, mesmo que nem a tua esposa ou teu esposo perceba, mas eu quero que você volte para casa e fale assim, Deus falou comigo hoje, Deus tocou em mim hoje, quando o culto começou, aquela oração que eu precisava, quando o louvor abriu a boca, aquela música que eu precisava, quando o pastor leu aquele texto, é aquilo que eu precisava ouvir.
E mesmo que não tenha sido a oração, mesmo que não tenha sido a música, mesmo que não tenha sido a minha pregação, que você fale assim: hoje eu estive no lugar certo, porque eu precisava estar ali para abençoar alguém. Talvez esse seja o maior objetivo e a missão que Deus te trouxe aqui hoje. Não é para você receber, é para você dar, é para você entregar. Porque é isso que aquela mulher fez. Ela entregou para aquela multidão um testemunho de fé. É isso que Jesus não estava evidenciando milagre, não. Jesus não tem interesse em ficar propagando: ops, para todo mundo que eu fiz um milagre, calma aí, calma que eu estou no pedaço e eu senti que eu fiz um milagre. Não, não, Jesus fez questão de mostrar a fé daquela mulher, aquilo que ela entendeu que era um momento de mudança. E é isso que Jesus está tentando que você manifeste hoje, o seu maior valor, a sua fé. Vamos ficar de pé. Que Deus te abençoe. Amém? Aquela outra mensagem, então os irmãos já sabem como é que é o esquema, né? Pastor, o microfone é seu. Senhor, aqui eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que cada um de nós que estamos aqui na tua casa, possamos, Senhor, com um ato de fé, tocar, Senhor, a orla da tua veste. Que esta noite, Senhor, com os olhos da fé, Senhor, nós possamos, Senhor, tomar posse, Senhor, do milagre que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, eu quero te pedir que esta noite, Paizinho Santo, indiferente das circunstâncias, indiferente de todos os avés que, Senhor, tentam me sucumbir, Senhor, a minha fé, ela vai me fazer transpassar, Paizinho Santo, os meus problemas, vai fazer com que eu tenha, Senhor, mais vontade, mais coragem, Senhor, de encostar, de poder passar pelas barreiras, para poder encostar, Senhor, naquilo que realmente pode trazer mudança na minha vida. Meu Deus, eu quero te pedir e profetizar mais uma vez sobre a tua igreja, Senhor, que vai ser, Paizinho Santo, através disso, que nós vamos ter uma vida superabundante, uma vida, Paizinho Santo, repleta, Senhor, das tuas bênçãos e dos teus milagres. Meu Pai, nós queremos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, podermos, Senhor, através, Senhor, do nosso clamor, através do nosso desejo, através da nossa fé, nós possamos, Paizinho Santo, fazer com que o Senhor pare, Senhor, e possa dizer: de mim saiu virtude. Pai, eu te peço no nome do Senhor, ensina-nos como igreja, Senhor, a poder tocar em ti, Senhor, e tomar posse, Senhor, para que o Senhor possa deixar que de ti saia virtude, Paizinho Santo. Eu te peço no poder do nome do Senhor, que a tua igreja tenha esse entendimento, que o Senhor quer de ti que saia virtude, Senhor, e saiam através disso milagres para o teu povo. Meu Deus, eu profetizo isso na tua igreja nesta noite. Eu profetizo esta palavra, Senhor, na vida da tua igreja nesta noite, e eu tenho a convicção, Senhor, que vidas, Paizinho Santo, dentro dos problemas que elas estão vivenciando, elas vão conseguir, Senhor, fazer com que, Senhor, a multidão, Senhor, não seja, Senhor, empecilho para que ela chegue, Senhor, na bênção a qual tu tem reservada para ela. Meu Deus, e eu te peço no nome do Senhor Jesus, que através disso, Senhor, a nossa fé, ela venha a ser aumentada, ela venha a ser, Senhor, de cada dia mais, Senhor, venha a ser trabalhada, e tudo isso seja para a honra, para a glória, para a louvor e exaltação do teu nome, que nós oramos agradecidos no poder do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo parte do nosso culto, nós vamos estar ofertando, nós vamos estar dizimando nesse momento na casa do Senhor. E eu queria que você fizesse isso. Alegre, saia do seu lugar, venha ofertar, venha dizimar, venha agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem confiado, por tudo aquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos. Eu quero pedir, eu quero te incentivar, eu quero te chamar a tua atenção, para que você seja fiel ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos. Abraão, vem fazer essa oração aqui. Senhor, Deus, Pai, te agradecemos
ficar esperto. Vou começar a ficar esperto. Eu creio na oração. Pastor, por que você está fazendo isso? Eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu sei porque eu estou fazendo isso. E eu queria convidar você a sua fidelidade para com Deus. Quantos foram abençoados durante o ano de 2015? Vai, pastor, não terminou ainda não. Tem que ir, calma. Mas eu queria, na quinta-feira, nós vamos ter o nosso culto de Natal. Vai ser às 7h da noite. Nós vamos estar, você viu que nós tentamos aqui, né, dar uma ajeitada, dar uma clareada, pintamos aqui, tudo isso com o intuito de abençoar a igreja. Esse tem sido o meu único desejo aqui nesta casa, de abençoar o povo de Deus. Ué, pastor, através da pintura, sim. Porque eu quero que ao você adentrar, você veja a coisa limpa, você veja as coisas, sabe, com mais alegria. E é isso que o meu desejo. Eu quero que quando você entrar na casa do Senhor... Gente, quando nós entendermos que a casa de Deus é o lugar onde o meu Pai vai falar comigo, e eu cuido disso para que os meus irmãos sejam abençoados através disso, o mínimo que eu fizer na casa de Deus, ele tem sentido. Ele tem algum sentido. E eu queria, pastor, que aí você já está dando desperto. Não, eu vou fazer isso, e só você que quiser, e você se sentir à vontade. Nós, na quinta-feira, nós vamos estar fazendo agradecimento, e nós vamos fazer isso com ofertas. A minha oferta de agradecimento a Deus, pelas bênçãos que o Senhor me proporcionou no ano de 2015. É barganha com Deus? Não é barganha com Deus. Eu não barganho com Deus de forma nenhuma. Eu não sou nem menino para fazer tal coisa. Mas aquilo que o Senhor tem confiado